O advogado de um dos réus pelos atos do 8 de janeiro recusou o acordo de não persecução penal da Procuradoria-Geral da República de um de seus clientes. Na petição, o advogado Ezequiel Silveira chama o acordo de irrazoável, imponderado, punitivista e incompatível com os princípios da Justiça Nacional. E para entender as razões de todos esses apontamentos, agora nós vamos conversar ao vivo com o advogado, porque é hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite, doutor Ezequiel. Seja muito bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Silvio, Ana, Piotr e a toda a audiência da Revista Oeste. Agradeço o convite desse meio de comunicação que é um dos poucos que tem dado a seriedade que esse caso do 8 de janeiro merece. Então, nós agradecemos o convite. Obrigada. Eu queria que o senhor explicasse para a nossa audiência, porque o senhor chegou a fazer uma contraproposta ao acordo que foi apresentado pela PGR, mas a Procuradoria-Geral da República não aceitou negociar nenhum dos termos com o senhor. Gostaria que o senhor explicasse essa questão e o que a PGR alegou para não aceitar nenhum tipo de negociação em relação a esse acordo, doutor Ezequiel. Bem, nós precisamos esclarecer algumas situações para que fique claro para a audiência. Veja bem, as pessoas a quem estão sendo oferecidas esses acordos de não persecução penal são as pessoas que foram ou estão sendo investigadas no inquérito 4921, que são a grande maioria dos que foram presos no QG do Exército, que é diferente das pessoas que estão sendo investigadas no 4922, que foram as pessoas presas no 8 de janeiro, no interior e no entorno dos palácios. Então, pelo fato de que as acusações das pessoas do 4921 são de crimes com penas mais brandas, como associação criminosa simples e incitação ao crime, há a possibilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal pela Procuradoria-Geral da República. Ocorre que, desde o primeiro momento, as defesas solicitaram que o Ministério Público, através da PGR, oferecesse esses acordos para os nossos clientes. E o que não foi feito, a PGR nas primeiras manifestações disse que não cabia, e no julgamento de recebimento das denúncias, o Supremo Tribunal Federal também entendeu que não era cabível naquele momento, e, entretanto, nós insistimos nessa questão. Posteriormente, no dia 20 de junho, já depois de muito insistirmos nessa situação, a Ordem dos Advogados do Brasil, também acionada por nós, peticionou ao STF solicitando a possibilidade de celebração desses acordos. Nesse momento, a PGR já concordou com essa manifestação da OAB e no dia 22 de agosto, o relator das ações penais relativas ao 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, proferiu uma decisão em que ele suspendeu o curso das ações penais, pelo prazo de 120 dias, ou seja, esse prazo encerrará no dia 21 de dezembro, e para que houvesse essa negociação. Então, as pessoas investigadas no inquérito 4921 estão com as ações penais suspensas para que haja a celebração. Nós, então, entramos em contato com a PGR, solicitamos a minuta de proposta desse acordo. E, para nossa surpresa, nós recebemos uma proposta absolutamente imponderada e razoável e que não é compatível com os princípios de justiça negocial, porque nós estamos tratando aqui de um acordo, e um acordo pressupõe negociação entre as partes. A partir do momento em que você recebe uma proposta de acordo, em que você não pode negociar, mas trata-se de mero contrato de adesão, como esse de operadoras telefônicas, onde você assina ou não e fica ou não sem o serviço, a gente resolveu fazer uma contraproposta. E quais eram essas cláusulas? O que tinha de abusivo nessas cláusulas? Por exemplo, a necessidade da confissão dessas pessoas, ainda que não houvessem cometido qualquer crime, teriam que confessar o cometimento desses crimes que lhes estão sendo imputados. A prestação de serviços à comunidade na quantidade de 300 horas, ou seja, uma quantidade muito grande que deve ser espaçada aí num período de pelo menos 5 meses. Prestações pecuniárias que variam de 5 a 50 mil reais, proibição de uso de redes sociais durante a vigência do acordo, a participação presencial em um curso com a temática sobre democracia, Estado de Direito e golpe de Estado, uma das cláusulas mais abusivas dessa minuta de acordo, porque trata de, na verdade, reeducação dessas pessoas que muitas vezes não cometeram crime algum, além da obrigatoriedade de cessar todas as práticas delitivas. Ora, como que uma pessoa vai cessar uma prática delitiva se ela sequer a iniciou?
Por fim, o que nos chamou a atenção também nessa minuta proposta pela PGR é que esse acordo, na cláusula 7ª, diz que esse acordo está restrito apenas às consequências criminais do fato, ou seja, não alcançando as esferas cíveis, administrativa, improbidade administrativa, ou seja, mesmo assinando esse acordo, os nossos clientes não teriam a segurança de que seriam processados posteriormente, seja por outros crimes ou em outras esferas judiciais. E por último, na cláusula 9ª da proposta feita pela PGR, ela também diz que essa confissão ela poderia ser utilizada, poderia ser valorada pelo Poder Judiciário posteriormente para outros fins. Ora, já existe uma jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a confissão feita para a celebração do ANPP, ela não pode ser utilizada para outro fim e não serve para a formação de culpa. Do momento em que você assina uma confissão dizendo que cometeu aquele crime e há uma cláusula nesse acordo dizendo que essa confissão pode ser utilizada para outros fins, você está entregando uma confissão que o Estado pode utilizar contra você. Nós, então, nos insurgimos contra essa proposta, fizemos uma contraproposta em que nós pedimos a exclusão de todas essas cláusulas e pedimos a inclusão de uma cláusula só, em que diz que o Estado brasileiro reconhece a ilegalidade das prisões, das medidas cautelares impostas, bem como de todas as nulidades, irregularidades processuais e violações de direitos humanos praticados contra o réu e se obriga a indenizá-lo por danos materiais e morais. A PGR, infelizmente, não concordou com essa proposta de acordo, prolatou um despacho na semana passada dizendo que ou aceitávamos aquele acordo ou não, e aí a gente fez ontem uma manifestação informando para eles que essa proposta de acordo que eles fizeram é imoral, é indecente, não é compatível com os princípios constitucionais do Estado brasileiro e que, portanto, nossos clientes não aceitariam, ao contrário, preferirão a instrução processual penal, onde poderão provar a sua inocência. Perfeito. Doutor Ezequiel, Ana Paula Henke, eu tenho uma pergunta para o senhor. Boa noite, doutor Ezequiel. Muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho, pela resiliência em tentar segurar as nossas leis, né, a nossa Constituição, o devido processo legal, acima de qualquer ativismo, principalmente o que nós temos visto no processo do 8 de janeiro. Doutora, a minha pergunta é a seguinte: um processo que começa de maneira errada, já nasce, né, totalmente com vício na origem, nasce no Supremo Tribunal Federal, essas pessoas não têm, né, o foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado. E aí, doutor, a semana passada comentávamos aqui sobre um erro preocupante do ministro Alexandre de Moraes em um desses processos, e sabe-se lá quantos erros estão nesses processos e nós não temos ou teremos acesso. A quem recorrer, doutor, se já estamos na Suprema Corte do Brasil diante de tantos erros? Há alguma corte internacional ou simplesmente aguardar que algum ministro do Supremo ele tenha a benevolência de respeitar o devido processo legal? Boa noite, Ana, obrigado pela pergunta. Esses processos, eles são nulos, certo? E no devido momento, eles serão anulados. O que nós precisamos fazer é insistir e continuar divulgando essas ilegalidades. Nós, por exemplo, temos um relatório de 98 páginas, onde nós elencamos ali diversas violações que ocorreram desde o dia 8 de janeiro, desde violações de direitos humanos, prerrogativas de advogados, nulidades e irregularidades processuais, e temos procurado divulgar essas situações, porque uma vez que não se trata mais de um julgamento jurídico, mas de um julgamento político, nós precisamos agir na seara política para que as figuras políticas, né, os agentes políticos ajam de forma a exercer o controle constitucional, os checks and balances, o poder legislativo controlando o poder judiciário. Infelizmente, o que nós temos visto é uma inação do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, que tem sido omisso na tentativa de tolher essas arbitrariedades praticadas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas nós já temos procurado, sim, acessar as cortes internacionais. Na semana passada, nós estivemos, inclusive, nos Estados Unidos, uma caravana de 12 advogados que representam centenas de réus do 8 de janeiro. Fomos na Organização dos Estados Americanos, protocolamos centenas de denúncias na Corte, na Comissão Interamericana
de Direitos Humanos e fomos lá pessoalmente entregar um ofício solicitando agilidade nos julgamentos dessas causas, pedindo que o Brasil seja condenado a cessar essas violações de direitos humanos o mais rápido possível, que as pessoas que estão presas possam ser liberadas e voltar para suas casas e responder aos processos em liberdade, que é a regra no direito penal brasileiro. Solicitamos também que as pessoas que estão com medidas cautelares diversas da prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica, que tem ferido a dignidade dessas pessoas quando não as permite, por exemplo, trabalhar. Então, assim, são diversas irregularidades e a gente tem procurado denunciar isso nos mais diversos órgãos e agradecemos a vocês que têm dado voz a essas situações. O Piotr, semana passada, falou da sustentação oral que fizemos lá na frente do Supremo Tribunal Federal, porque nos foi cerceado o direito de defesa. Quando um advogado não pode ir perante a corte que vai julgar o seu cliente, realizar a defesa do seu cliente, isso é absolutamente, absoluto cerceamento de defesa, e nós não vamos nos calar, não vamos nos intimidar e vamos continuar denunciando o que tem acontecido no Brasil, porque essas nulidades terão que ser reconhecidas, se não agora, mas posteriormente. Nós estamos conversando com o advogado Ezequiel Silveira, ele que representa alguns réus envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Nosso tempo está se esgotando, mas ainda dá tempo para uma última pergunta. Adalberto Piotr. Doutor Ezequiel, boa noite ao senhor. A minha pergunta é muito rápida. Assusta o senhor o fato desse acordo vir da PGR e da forma como veio, o senhor classificou como irrazoável, imponderado, punitivista e, portanto, incompatível com os princípios da justiça nacional? O meu questionamento é porque até outro dia havia ali discordâncias entre a PGR e decisões do Supremo Tribunal Federal acerca lá do dia 8 e de todos os presos em toda aquela operação. Agora a gente vê uma proposta deste tipo da PGR. Isso lhe chama ainda mais a atenção de que está se deixando este caso de uma série de afrontas ao direito brasileiro por lado, ou seja, sem a grande importância da discussão de como se deveria dar esse processo sob a lógica da legislação brasileira? Piotr, obrigado pela pergunta. Nós já participamos de diversas audiências públicas na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Em uma delas, na Câmara dos Deputados, eu fiz um discurso no sentido de que, para que você destrua o Estado de Direito, para que você implante uma ditadura, uma tirania, seja de qual poder seja, você não é possível fazer isso com apenas um agente. Você precisa do conluio, da omissão ou da participação de outros agentes. Então, o que nós temos visto hoje é um Estado brasileiro que está sendo governado arbitrariamente pelo Poder Judiciário e com a conivência de diversos outros órgãos. PGR, OAB, parlamentares, né, a Casa Legislativa, Governo Federal. Então, assim, nós acionamos todos esses órgãos, temos protocolos em todos esses órgãos das violações que foram cometidas por eles, e a grande maioria nós não obtivemos resposta. Então, o que acontece? Nos últimos dias, nós vimos um movimento da PGR, da OAB, de se insurgir sobre essas arbitrariedades do Supremo. Entretanto, eles deram corda para que o Supremo Tribunal Federal chegasse nesse nível. Então, quando você observa uma investigação que foi feita e a PGR não vê justa causa para o oferecimento da denúncia para a instauração da ação penal, manda para o Supremo Tribunal Federal arquivar o caso, e o ministro Alexandre de Moraes manda devolver o processo para a PGR, diz que aquela pessoa cometeu o crime e a PGR tem que investigar, você viu que acabou o Estado de Direito. Você não tem mais um devido processo legal. Então, a gente precisa chamar a responsabilidade desses atores. A PGR, durante meses, vem convalidando e trabalhando juntamente com o Supremo Tribunal Federal. Ora, as denúncias que a PGR apresentou contra essas pessoas nada mais são do que copia e cola de um tweet do ministro Alexandre de Moraes no dia 8 de janeiro, em que ele fala que as pessoas, os responsáveis serão punidos exemplarmente, os executores, os financiadores, os agentes públicos e os incitadores. Aí, 8 dias depois, a PGR oferece denúncia com a exata divisão didática proposta pelo relator, separando entre executores, financiadores, executores e agentes públicos. Se isso não é orientação de um poder sobre o outro, eu não sei mais o que é. Então, hoje, essas instituições tentam se insurgir contra uma autoridade, um arbítrio que eles ajudaram a criar. Então, a gente fica muito triste em relação a isso, mas denunciamos para que isso pare de ocorrer e que essas instituições retomem o seu papel dentro da República Brasileira. Nós conversamos com o advogado Ezequiel Silveira, ele que representa alguns réus envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Doutor Ezequiel, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado.